A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais esse estudo aqui do nosso canal. Essa é a nossa primeira aula e nós estaremos estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Você conhece bem a Bíblia? É bem difícil, né? Mas tem maneira fácil da gente conhecer bastante coisa da Bíblia e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Louvado seja Deus. Tem muita gente que pensa que a Bíblia ela é apenas um livro. A Bíblia ela não é apenas um livro. A Bíblia ela é um conjunto de livros. Ela é formada por 66 livros. Ao todo, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Nós veremos isso mais à frente. Porém, a Bíblia não é apenas um livro comum. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Ela foi escrita num período mais ou menos de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em locais diferentes, situações diferentes. Porém, apesar dessa diversidade temporal, cultural e geográfica, a Bíblia ela apresenta uma única mensagem, que é a revelação de Deus ao homem e a salvação através de Jesus Cristo. Como eu já falei, a Bíblia tem uma diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica, que são 7 livros a mais que a Bíblia católica possui. Esses 7 livros são conhecidos como livros apócrifos ou não inspirados por Deus. Esses livros eles são Tobias, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses livros eles não foram incluídos na Bíblia protestante porque eles não faziam parte do cânon do povo judeu quando foi feito ali o levantamento do cânon judeu para poder se formar a Bíblia da maneira como é hoje para a gente. Esses livros eles não faziam parte, por isso os protestantes não aderiram a este livro. E o estudo que nós faremos é sobre a Bíblia protestante, que é a nossa usada, e é o que nós vamos conhecer um pouco mais agora à frente. Além de tudo, cabe a gente também lembrar e ressaltar que o período em que foi formada a Bíblia foi um período em que o povo judeu vivia sob o domínio do povo grego. Foi o período da helenização. E a helenização trouxe uma mistura de costumes da época para o povo, trazendo muita heresia no meio do povo judeu, muita prática pagã. Então, muitos creem que esses livros não fizeram parte do cânon judeu como inspirados, porque tinha muita coisa neles ali que vinham da cultura pagã. E cabe a gente observar isso. Agora nós veremos um panorama bíblico de como a Bíblia está dividida. Ela está dividida da seguinte maneira: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. E os livros proféticos ainda têm uma subdivisão, que são profetas maiores e profetas menores. Esse nome ele recebe não pela grandeza do profeta, não, nada disso. Esse nome ele recebe porque um livro é maior que o outro em termos de conteúdo. Tem os livros que foram falados, foram escritos mais tempo, são livros maiores, e tem os livros menores. Então por isso foi feita essa separação para se tornar mais fácil a questão do estudo de profetas maiores e profetas menores. Não é questão da importância do profeta. Já no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, as cartas e os livros. Nós vamos ver essa divisão mais à frente também. Vamos estar colocando tudo detalhado para que a gente possa compreender bem como está dividida a nossa Bíblia. No panorama do Antigo Testamento, nós temos o seguinte: o Pentateuco ele está dividido em 5 livros, por isso o nome já fala Penta. São 5. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números
e Deuteronômios. Esses livros são conhecidos também como livros da lei. O povo judeu tinha esses livros como o rolo do livro da lei, porque ele traz o conhecimento de toda a lei de Moisés, lá desde a criação do homem na terra, e esse é o conhecimento do Pentateuco. Já os livros históricos, eles são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses são os livros históricos. Eles narram bem a história do povo de Israel, aquele período ali dos reinados, a conquista da Terra Prometida. Tudo isso está registrado nesses livros. Os livros poéticos ou sapiensais são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que sapiensais? Sapiensais quer dizer sabedoria. Esses livros são poéticos, que tem neles uma alegoria, tipo poesia, algumas músicas, porque nós sabemos que os salmos também são canções. Todos esses livros eles têm coisas voltadas assim, no sentido assim mais poético e também de sabedoria. Por isso são poéticos ou sapiensais. Já agora nós vamos ver os profetas maiores e os profetas menores. Chegamos naquilo que eu falei ainda há pouco, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Conforme eu já havia citado antes, a diferença não é a qualidade ou grandeza do profeta, são o tamanho dos livros. Profetizados por mais tempos e profetizados por menos tempo. Grave isso. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que está no Novo Testamento, a Bíblia registra para nós que houve um silêncio de 400 anos em que Deus ficou sem falar com o seu povo, sem levantar nenhum profeta, sem trazer nada que pudesse ser revelado ao povo, até que veio João Batista e Jesus. Já agora no panorama do Novo Testamento nós temos o seguinte, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos o livro de Atos, que vem logo após os evangelhos. Também já tem alguma coisa ali em comum, mas já é um livro, já não é mais o evangelho. Nós temos também as cartas paulinas, que foram Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Eu não sei se você reparou, mas quando eu falei dos livros do Antigo Testamento, falei 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Aqui, quando eu referi a Coríntios, eu falei 1ª a Coríntios, 2ª a Coríntios, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, todos são livros. Já no Novo Testamento, são cartas. Então, não se diz 1º Coríntios ou 2º Coríntios, não. É 1ª, porque é carta, não é livro. Grave bem isso, porque é uma coisinha pequena, né? Mas faz toda a diferença no momento em que você for usar. Continuando aqui a falar das cartas, nós temos a Carta aos Hebreus, que ela é de autoria incerta, porém,
sabes que foi redigida por um dos apóstolos, porque a maneira como ela foi redigida, a maneira como ela é falada, não tem a autoria dela, mas se tem o conhecimento, isso aí já chegou a um senso comum que ela foi redigida por um dos apóstolos. E nós temos as cartas gerais, que são as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. E aqui nós fechamos as cartas. Agora nós temos também o livro do Apocalipse, que é conhecido como o livro da revelação de Deus. É onde Jesus revelou para toda a humanidade todos os acontecimentos futuros. E nós temos, quando nós fazemos a leitura do Apocalipse e buscamos lá atrás no Antigo Testamento, nós vemos que muita coisa ali já foi citada lá atrás, então nós vemos que é o cumprimento da palavra de Deus, porque a Bíblia toda ela se completa. Conforme eu havia falado, quando nós olhamos a Bíblia, o período em que ela foi escrita, o tempo, a diferença de cultura, de locais, mas a gente vê que toda ela se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Deus, ele precisava que alguém usasse, porque lá no monte, Deus ele escreveu com a sua própria mão lá a lei e os mandamentos na pedra, mas Deus não precisa ficar fazendo isso sempre. Ele tem a nós aqui, seres humanos, e é o que ele faz, ele usa o homem para escrever, e por isso Deus fez essa distinção toda, assim, essa separação toda no período em que ela foi escrita. E Deus ele usou todo esse período diferente para se escrever a Bíblia, para que nós pudéssemos entender que mesmo com tanta diversidade de tempo, de local, somente Deus poderia fazer algo tão grandioso, de pessoas que jamais se conheceram, os escritos se juntarem e se completarem tanto. Isso traz para nós a certeza de que a inspiração é realmente divina. Louvado seja Deus! Chegamos ao final desse estudo. Para que ele não fique muito grande, eu dividi em algumas partes, e eu espero contar com você aqui na próxima aula. Espero que você possa estar sendo agraciado com esse conteúdo que a gente tem preparado. Na próxima aula nós vamos estar falando de alguns livros, algumas coisas mais separadas, para que a gente possa alcançar um bom conhecimento da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Me ajude se inscrevendo no canal, deixando o like, porque isso vai abençoar o nosso canal e também vai abençoar mais pessoas, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo relevante vai oferecer para mais algumas pessoas. E assim você vai estar me ajudando a evangelizar o nosso país e a pregar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.